Fala, torcida palmeirense, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje temos três assuntos muito importantes para debater aqui, que estão movimentando aí os bastidores do Verdão e, claro, do futebol internacional. O capitão Gustavo Gomes brilha em jogo da Copa e alcança aí uma marca histórica entre sul-americanos. Isso quer dizer que o Palmeiras não está nada mal de zagueiro, né? E mais, o Palmeiras recebe aí uma quantidade importante após uma negociação fechada em Portugal, reforçando aí ainda mais os cofres do clube, confirmando o que eu venho falando nos vídeos em relação à administração, gestão financeira e também de elenco. E para completar, Abel Ferreira volta ao centro das atenções novamente. Ele volta a ser ligado a uma seleção, aparecendo aí ao lado do Jorge Jesus. Ou seja, o treinador do Palmeiras está entre os nomes cogitados. Vamos falar de tudo isso já, então já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe aí o vídeo e participe nos comentários, deixa a sua opinião. Você acredita que Abel Ferreira fica no Palmeiras até o fim do contrato? O que esse assédio, né, a cada dia fica mais forte? Porque os assédios ficam a cada dia mais forte. Aí você acredita que ele permanece, ficará até o final do contrato? Já deixa comigo e vamos chegando aqui com mais notícias, né? Chega mais torcida palmeirense que o Palmeiras segue sendo protagonista aí dentro e fora de campo, seja pelas atuações de seus jogadores, né, nas seleções, rodando aí a Copa do Mundo agora, seja pela força financeira do clube ou pela valorização aí do trabalho do Abel Ferreira. A Academia Alviverde segue trabalhando, segue brilhando. O primeiro destaque que eu quero trazer é do capitão do Verdão aí, o Gustavo Gomes. Eu disse que não vou falar de Copa do Mundo, realmente não vou. Eu vou falar aqui do zagueiro Gustavo Gomes, que ontem foi destaque no jogo. Na verdade, foi hoje, né? O jogo foi hoje, na madrugada, porque o jogo começou à meia-noite, então foi na madrugada de hoje. Defendendo aí a seleção paraguaia na Copa do Mundo, Gomes teve aí uma atuação gigantesca diante da Turquia e entrou para a história ao se tornar o sul-americano com mais desarmes em uma única partida de Copa neste século. Olha só, gente, não é durante a edição deste ano. Foi um recorde de todas as edições deste século, ou seja, o Palmeiras não está tão ruim assim de zagueiro, né? E claro que sozinho não dá conta, por isso precisamos de mais, ainda bem que já chegou um, e vamos ver se o Nino vem, se a diretoria, como prometido, vai continuar insistindo aí no Nino do Zenit. O feito do paraguaio chama ainda mais atenção porque o defensor já possui uma carreira extremamente vitoriosa no Palmeiras, apesar de muita gente achar que o Gomes está chegando aí no fim de carreira. Mesmo assim, ele ainda joga muita bola. Além de ser um dos maiores capitão da história recente do clube, Gomes é também um jogador, mas um dos jogadores mais vencedores do Verdão e um dos principais defensores sul-americanos da atualidade. Para o torcedor palmeirense, a notícia é excelente por dois motivos. O primeiro é reconhecimento internacional do atleta, que isso também valoriza o nome do clube. O segundo é a valorização de mercado do jogador, que mesmo aos 33 anos continua atuando em altíssimo nível. E mesmo que o Palmeiras não tenha interesse em vendê-lo, haja visto que o clube está atrás de mais defensores no mercado, mesmo assim, mesmo depois da chegada do Barbosa, o Palmeiras continua querendo mais. Muitos torcedores já questionaram se o Palmeiras deveria negociar o Gomes em caso de uma proposta elevada. Particularmente,
a avaliação é de que o clube precisa manter o Gomes pelo menos até o fim do seu contrato, porque o clube é deficitário nesse setor. É um setor muito exigente e há muita questão de cartão, né, suspensão por cartão e também risco de lesão. Ele tem que se ficar, né, até o fim do seu contrato ou enquanto ele continuar rendendo tecnicamente. Então a gente não vai se desfazer, não pode se desfazer assim de um jogador tão facilmente, um jogador tão importante como o Gomes. Liderança não se compra, né? Não facilmente. Não é fácil encontrar um jogador nível Gomes facilmente no mercado. E essa do Gustavo aí é muito importante para o clube, né? Então essa confiança, essa liderança do Gustavo Gomes é muito importante para o clube e também para o Abel Ferreira, que conta com ele em vários jogos, né? Ele é um verdadeiro xerife. O Gustavo Gomes é um verdadeiro xerife dentro e fora de campo, no comandando aí, no caso, os jogadores, ajudando ao Abel Ferreira. Gomes organiza a defesa, orienta os companheiros, cobra posicionamento e ainda aparece em momentos decisivos no ataque. Não é à toa que ele é conhecido como zagueiro goleador. Tudo bem que nos últimos anos, nos últimos jogos, tem caído aí o seu número de gols, mas essa não é, claro, a sua função vital, né? O Palmeiras já revelou diversos jogadores importantes nos últimos anos, mas líderes com esse perfil são muito raros, é muito difícil encontrar. Sua participação na Copa também reforça a imagem internacional do Palmeiras. Ver o capitão do clube quebrando recordes em uma competição mundial aumenta ainda mais o prestígio do Palmeiras, né? O prestígio do Verdão no cenário internacional, como já falei lá no início. Outros assuntos que movimentam aí os bastidores foi o dinheiro que entrou nos cofres do Palmeiras após um negócio envolvendo aí futebol português. Os números, né, nos últimos anos, a diretoria alviverde tem se destacado pela capacidade de negociar atletas e preservar resquícios, né, percentuais econômicos de jogadores formados ou valorizados no clube. Então o Palmeiras tem isso de não vender os 100%. E sempre que há negociação envolvendo aquele jogador, caiu um pouquinho aí nos cofres, no caixa, né, do clube. Essa estratégia vem gerando receitas importantes e ajudando aí a manter as finanças em equilíbrio. A política adotada pela presidente Leila Pereira e pelo departamento de futebol prioriza contratos longos, valorizando aí valorização de ativos, nesse caso, e participação em futuras vendas. Então, sempre que vende, deixa um pedacinho. Vamos ficar com um pouquinho aí, uma fatia, uma parte aí da fatia. Essa fórmula já trouxe diversos retornos financeiros ao clube, permitindo investimentos em reforços, melhorias estruturais e manutenção de um elenco competitivo. O dinheiro que chega através dessas negociações internacionais mostra que o Palmeiras consegue construir um modelo sustentável diferentemente de outros clubes brasileiros. O Verdão não depende exclusivamente de vendas urgentes de atletas ou aumento de dívidas para dar conta aí da sua folha de pagamento do mês. E é justamente essa saúde financeira que permite ao clube disputar jogadores importantes no mercado e manter salários em dias. A crítica que parte da torcida que a torcida faz, no entanto, é sobre a utilização desses recursos. Muitos entendem que parte desse dinheiro deveria ser direcionado aí para reforço, compra de jogadores pontuais, principalmente em posições consideradas carentes no elenco, que a gente vê de vez em quando
uma posição, a gente comentar aqui, está faltando jogador na posição A, posição B, posição X, e a torcida critica e questiona por que não usa esse dinheiro para comprar jogadores pontuais para cobrir essas faltas, né, essas ausências. Por outro lado, a diretoria costuma agir com bastante cautela no mercado, evitando contratações precipitadas e negócios considerados fora da realidade financeira do clube. E não é à toa que a própria Leila diz que não entra em leilão, e nesse caso aí, claro, ela está certa, tem razão. Um outro tema que não deixa de ter uma grande importância e que talvez preocupa a torcida, envolve o português comandante de campo do Verdão. O nome de Abel Ferreira voltou a aparecer entre os favoritos para assumir uma seleção, e ao lado do nome também do Jorge Jesus. Então, o nome desses dois aí, lado a lado, para assumir uma seleção. O treinador português continua sendo muito valorizado internacionalmente pelo trabalho realizado no Palmeiras. Seus títulos e a regularidade da equipe e a sua capacidade de adaptação fazem com que seu nome seja constantemente associado a grandes projetos. Abel já declarou publicamente que se sente honrado quando seu nome aparece ligado a seleções importantes, mas também reforçou diversas vezes o seu compromisso com o Palmeiras e com o contrato do clube, né? O seu contrato com o clube. Recentemente eu trouxe aqui o mesmo assunto, que já tinha um clube europeu aí atrás do português, mas que já tinha sido descartado antes mesmo de uma proposta. A verdade é que o mercado observa o Abel há bastante tempo, e tentativas de conversas vão sempre chegar, né? Vão sempre surgir. Não tem como evitar. É só a questão de evitar não dar procedimento, né? Chegou a conversa, já barra por ali. Seu perfil agrada porque ele consegue montar equipes competitivas rapidamente, trabalhar com jogadores jovens, muitas das vezes elenco curto, administrar grandes elencos e lidar com pressão. Essas características são extremamente valorizadas no futebol de seleções, porque por mais que ele seja pavio curto, mesmo assim suas qualidades cobre e chama a atenção de quem deseja um bom treinador. Tem torcedores palmeirenses preocupados? Sim, mas também tem tem aqueles que acham que o ciclo do Abel no Palmeiras já se fechou, né? Já se encerrou. Ou seja, que já deu o que tinha que dar. No entanto, a verdade é que, de vez em quando, o Abel tira um coelho aí da cartola. E essa discordância entre torcedor palmeirense é compreensível. Tanto torcedor quanto comentaristas, pessoas que falam de futebol, é compreensível. Abel não é mais unanimidade entre a torcida e a imprensa há um bom tempo. Há muito tempo aí ele já não é mais unanimidade. O Portuga já está há muitos anos no clube, acumulando aí conquistas, desgastes emocional e enorme exposição. Em diversas entrevistas, o treinador comentou sobre a necessidade de equilíbrio familiar e qualidade de vida. Uma coisa que não podemos negar porque ele se preocupa não só com a sua família, com a família dele, mas também com dos seus jogadores, com o bem-estar dos seus comandados. Por isso, qualquer convite de uma seleção pode se tornar atraente, principalmente pelo calendário menos desgastante, que ele também reclama muito do calendário do nosso futebol, em comparação ao futebol de clubes. Então, o calendário de uma seleção é totalmente diferente ao de clubes. Entretanto, o Palmeiras ainda possui argumento forte para mantê-lo, como, por exemplo, projeto esportivo consolidado, estrutura de alto nível, elenco competitivo, identificação com a torcida, possibilidade de novas conquistas. Tudo isso conta a favor de uma permanência do Abel no clube. Além disso, Abel possui uma relação extremamente forte
com o clube e já demonstrou várias vezes seu comprometimento com o projeto Alviverde. Hoje vemos que o Palmeiras encerra, claro, mais uma semana mostrando sua força em diferentes frentes. Gustavo Gomes faz história em uma Copa do Mundo e reforça o seu status de ídolo. O clube continua colhendo aí frutos financeiros de negociações internacionais e mantém suas contas equilibradas. E Abel Ferreira segue valorizado no mercado, sendo lembrado para projetos de enorme relevância. Para o torcedor palmeirense, existe uma preocupação aí. Existe preocupação em relação ao futuro do treinador, que acarreta também a estabilidade do clube nas competições. Já visto que o Palmeiras está à frente de 3 competições e todas chegando aí a uma reta final, a jogos muito importantes. Mas também o orgulho por ver o clube possuir profissionais tão valorizados e reconhecido mundialmente. E você, torcedor? Se uma seleção fizer uma proposta oficial, quero saber agora de você, para o Abel Ferreira, se chegar aí uma proposta oficial para o Abel Ferreira, uma proposta realmente tentadora, o Palmeiras deveria lutar até o fim para mantê-lo ou começar a planejar uma sucessão no comando do técnico, né? no comando técnico? Deixe sua opinião nos comentários, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais notícias, receber mais notícias do Verdão, que eu posto aqui diariamente. Avante palestra e, claro, até o próximo vídeo.